Vamos lá. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de oficialmente iniciar os trabalhos do SIG Neurodivergência. Eu fiquei como coordenador oficial e as meninas vão entrar como coordenação auxiliar e futura devido às pesquisas de doutorado das duas. E como eu ainda estou entrando no mestrado, eu tenho mais tempo livre, embora eu trabalhe com a clínica, eu consigo agilizar para esse SIG ser essa coisa fantástica que está todo mundo trabalhando muito. Então, eu fico muito feliz, particularmente, de estar aqui e fico muito feliz de uma coisa que algumas pessoas que já fazem parte do SIG, elas viram quando eu estava bem enfático de o podcast esse ano vai envolver recorte social. Se o recorte social existe desde antes da psicologia, vamos tratar a realidade a partir do que ela é. Então, nós vamos discutir etnia, nós vamos discutir raça, nós vamos discutir gênero, nós vamos discutir classe social. Vamos aprofundar mais as coisas. Nós vamos discutir isso em etnias, nós vamos discutir isso dentro de populações indígenas, ribeirinhas. Nós vamos discutir isso, inclusive, dentro de algumas religiões, se for possível. Tenho caçado para que a gente não fique preso, porque toda comunidade ela é importante, ela vai ser importante para a gente ter isso também dentro da nossa visão dos diagnósticos. E aí, oficialmente, eu gostaria de apresentar vocês a Estela. A Estela é a nossa princesa do dia. Ela aceitou esse nosso convite fantástico. Esse convite que é muito desafiador, e nós não poderíamos começar o ano de uma forma melhor do que com este tema para nós levarmos a responsabilidade política que nós temos dentro desse SIG com a neurodivergência e todos os outros nuances. Porque se for só para discutir neurodivergência, a gente vai esquecer que a realidade ela é contextualizada. Então, a nossa fantástica auxiliar que vai dirigir mais do que eu é a Danusa. A Danusa é fantástica, ela é o nosso braço direito aqui no podcast. Ela tem sido um dos grandes ganhos que nós tivemos na nossa equipe e das melhores pessoas que eu conheci nesse ano passado. Ela é fantástica. E não só ela, como gostaria de agradecer a nossa equipe, a Ana, a Rogéria, a Ana, a Nath e principalmente a Raine, porque eu perturbo muito o juízo da Raine, como a todo mundo que está nos bastidores. E é isso. Oficialmente, eu gostaria de passar a palavras para as meninas. E é isso. Danusa, faça as honras. Você gostaria de fazer a primeira pergunta? Nossa, não sei se a minha pergunta vai ser a melhor para a primeira, não, porque já chego chegando. Primeiro, boa noite a todos. Estela, seja bem-vinda. Então, a primeira pergunta talvez fosse como que a interseccionalidade pode afetar a identificação da neurodivergência, né? População preta. Mas acho que tem perguntas mais leves. Se você quiser deixar essa para depois. Eu acho, E eu aí, acho. Estela, o que que você acha? Boa noite. Eu adoro essa pergunta, inclusive, Danusa. É, Primeiro, deixa eu agradecer vocês por esse espaço. Fiquei muito feliz, com o convite. Achei super desafiador. Quando a Nath mandou mensagem, foi bem. Eu falei assim, nossa, será que eu vou lá falar disso? Tem muita coisa para falar e pouco lugar assim para eu poder me apegar e falar de números e informações, tem que juntar um monte de coisa. Mas foi desafiador e muito legal, assim, muito legal poder vir conversar com vocês. E eu acho que essa pergunta, né, como que isso tudo, né, como que a interseccionalidade aparece, para mim ela é muito importante, porque eu acho que, na verdade, a gente tem que pensar em várias questões, né? Primeiro, como que o racismo existe de uma forma num espaço, como que a neurodivergência existe de uma outra forma, como que são essas pessoas separadas, como são essas pessoas juntas, né? É, eu acho que a gente tem que pensar muito
principalmente que uma pessoa neurodivergente, vamos pensar numa pessoa branca, neurodivergente, ela vai ter muitas coisas que conversam com uma pessoa neurodivergente negra. Mas isso passa muito pelo diagnóstico, né? Ali naquele processo, quando as consultas já estão sendo feitas, né? A preocupação com como vai ser feito o tratamento, enfim. Só que muito antes disso, aí eu já acho que é uma separação importante que a gente tem que considerar, é que já existe uma primeira barreira para as pessoas negras que vão passar por um diagnóstico, né? Primeira barreira é a da dúvida, e a gente pensa lá no começo, lá no próprio racismo médico, né? Um racismo científico, se a gente for pensar assim, que é de onde vem a nossa medicina, né? E na psicologia, onde a gente nasce. O Gustavo falou agora há pouco, assim, né? Sobre a gente tem que falar de um lugar onde a psicologia nasceu. E infelizmente a gente nasceu num contexto branco, ali, se a gente for pensar, né? Só que pessoas negras, quando elas vão em busca de diagnóstico, muitas vezes as mães, né? A gente tem que considerar essas mães, que geralmente são mães negras que vão em busca desse diagnóstico, são pessoas que a gente escuta falar muito de não serem ouvidas, de serem invalidadas, né, nas suas dúvidas. Então, a gente tem a conversa ali sobre esses encontros do que é a neurodivergência, dos sintomas, dos sinais, mas a pessoa negra, ela vai encontrar fatores sociais, ela vai encontrar fatores econômicos, raciais, de classe, que todos interferem no início do tratamento, né? E impactam, inclusive, o futuro dessa pessoa que está sendo avaliada e que, se ela chegar a ser avaliada, né? A gente sabe que pessoas negras demoram mais tempo para serem diagnosticadas. E a gente sabe também, vou pegar aí o TEA como um exemplo, que a gente tem ali uma intervenção precoce muito necessária, né? E aí, quanto mais tempo a gente demora, a gente sabe que isso tem um impacto na vida, né? Na qualidade de vida de uma criança, né? Então, principalmente para as crianças que são nível 1 de suporte, que vão demorar um tempinho aí para serem diagnosticadas. E aí eu acho, Danusa, que essa pergunta da interseccionalidade, assim, ela vai abranger tudo que a gente vai discutir aqui, né? Vai abranger violência, vai abranger estrutura, né? A estrutura racista em que a gente cresce, como a gente enxerga os nossos pacientes, como que eles vão chegar e a gente vai recebê-los e o que que a gente vai considerar e desconsiderar, enfim. Talvez agora a gente volte para o começo, né? Como é que É, seria, por exemplo, eu para as acho que a crianças, né? interseccionalidade vai pegar tudo. Exato. Como é que seria, então, por exemplo, o processo para uma criança neurodivergente ser identificada como neurodivergente, né? Tá abrindo com essas questões que atravessam. Então, para uma criança neurodivergente, se a gente for pensar a criança branca, todas as crianças, elas vão começar a apresentar sinais, né? Ali, ainda, se for uma criança mais grave, né, com nível de suporte mais alto, já logo ali, bebê, você já vai notar. Se for um nível mais leve, né, nível 1 de suporte, se a gente for pensar assim, que é leve para quem, eu adoro esse título desse livro, então... se a gente for pensar dessa forma, então leva um pouquinho mais de tempo, né, para se perceber. Mas ali nos 3 anos de idade, a gente sabe que é o comum, que esse diagnóstico comece a chegar, né, que as pessoas comecem a fazer investigações e tudo. Tá, mas aí é legal a gente pensar quem são essas crianças que chegam nos consultórios, né? Porque eu não sei vocês, mas as crianças que chegavam no meu eram, em grande maioria, brancas, né? De família de classe média alta, e poucas crianças negras. E todas as famílias negras, né, assim, que chegavam para mim, geralmente já chegavam mais tarde, porque, e aí a gente, e muitas vezes mães que traziam, assim,
muitos documentos para me comprovar coisas. Tipo, já tive mãe chegando com calhamaço de documento para, tipo, deixa eu te mostrar aqui que eu tô falando sério, né, com você. Então, é muito diferente como essas crianças chegam. A gente sabe que o processo é o mesmo para todo mundo, mas como esse processo vai acontecer para cada um é muito diferente. Porque a criança de classe média alta, a gente sabe que vai ter ali uma avaliação, né? Vai ter uma avaliação neuropsicológica, vai passar por médicos, a gente vai fazer todo um relatório bonito, e aí no final a gente vai falar, olha, intervenção assim, 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 lá no final, né? A gente recomenda dessa forma, esses são os objetivos, precisa de tanto e tanto tempo de intervenção, né? Só que a gente sabe que para a família negra isso é muito diferente. Né? Ela vai chegar, mas a gente não sabe se ela vai terminar. Muitas vezes a gente não sabe se ela pode terminar o relatório, né? Se ela chegar ao diagnóstico, a gente vai entregar um relatório para ela, né? E eu não sei vocês, eu vou falar da minha experiência, né? Mas muitas vezes eu falo, vamos trabalhar, essa aqui é o que precisa, mas vamos trabalhar com o possível. Isso dói, mas é uma realidade, né? Eu muitas vezes, eu inclusive fiquei avaliando isso na minha cabeça, para quais famílias eu falo vamos trabalhar com o possível. E geralmente são famílias negras, né? É, que tem uma dificuldade de chegar ali, né? Que tem uma dificuldade para se manter ali, não sabem se vão conseguir. Então, tem uma questão também da escola, né, que muitas vezes não está preparada para prestar atenção nessa criança, então o diagnóstico demora, principalmente para crianças negras, né? Tanto pelo desconhecimento do que é, muitas vezes, por exemplo, vou pegar o TEA como uma questão, mas o TDAH também, né? Dislexia, muito. E aí essas crianças quando elas estão em escolas públicas, geralmente, né, muito frequente, a gente vê que as escolas elas não têm conhecimento, porque não têm conhecimento não é porque não se interessam, mas é muito difícil a realidade do próprio professor, da própria escola, para trazer essas informações para eles. Então, a gente vê em escolas particulares palestras o tempo todo, muitas vezes, muito mais, né, do que em escolas públicas. Por exemplo, palestras, minicursos, professores sendo treinados e tendo esse conhecimento. Mas em escola pública isso é mais escasso, né? Pelo menos nas que eu já tive informações, enfim. Então, esses professores, eles vão vir com viés do racismo estrutural, né? Quem que são as pessoas, quem são as crianças negras? Então, são crianças levadas, crianças mal criadas, né? É aquele menino que não vai chegar em lugar nenhum. Então, a gente escuta muito, principalmente uma criança que tem uma dificuldade comportamental, uma dificuldade de permanecer sentado, tem uma dificuldade de regulação emocional, né? Então, vai bater no coleguinha, enfim. Então, essa criança é uma criança vista como ruim, jamais, né? Assim, é muito difícil ser pensado. Vamos dar uma olhadinha no que essa criança tem. E às vezes a mãe vai na escola e fala, eu acho que a minha criança tem alguma coisa, né? E ainda assim ela é invalidada. E ela começa a reunir esse tanto de informação e comprovação para chegar em algum lugar. E aí, mesmo assim, depois que se chega em algum lugar, né? Aí vem a segunda luta, que é para conseguir o acompanhamento para essa criança. Um Quais acompanhamento seriam adequado. as maiores dificuldades para ter acesso, né, à avaliação, à intervenção precoce, pensando na população preta? As maiores dificuldades? Isso, para ter acesso à avaliação, né, para chegar até um consultório de um psicólogo e fazer um acompanhamento. Você estava me falando sobre a dificuldade que já tem no ambiente escolar, se a gente pensar na população branca, tá inquieto, a gente já pensa logo no TDAH, mas você contando aqui os relatos, né, que é atravessado do tipo, é um comportamento esperado. Não pensa na possibilidade de um TDAH, um TEA ou outra neurodivergência como a dislexia. Aham. Para a criança chegar lá na avaliação,
né? Eu acho que tem muita coisa. Primeiro, a gente pode pensar aí na falta de conhecimento, tanto das famílias quanto da própria escola, né? Pouco treinamento, enfim. E aí a gente também pensa nesse viés, né, do racismo estrutural, institucional da própria escola, né, que vai olhar para essa criança de um outro lugar. Mas também tem, aí vão pensar em posicionamento geográfico também, né? Eu acho que isso é uma coisa que às vezes a gente desconsidera, mas muitas vezes as avaliações, né, se você for pensar onde essas crianças elas estão localizadas, geralmente a distância é muito grande, né, das clínicas para as avaliações. Às vezes as crianças moram em cidades do interior, né, então elas vão ter mais dificuldade de chegar para fazer a avaliação. E aí você considera isso com fatores econômicos. Então, eu tenho a minha posição geográfica e fatores econômicos. Como que eu vou chegar lá para essa avaliação e as tantas vezes que são necessárias eu ir lá? Porque uma avaliação não é um dia, né? Eu acho que quem aqui já fez uma avaliação de uma criança negra que mora longe sabe da quantidade de vezes que foi necessário fazer mais de uma sessão no dia para a criança conseguir aproveitar a vez que tá lá, que teve a oportunidade de ir, né? Então, isso é uma coisa que a gente às vezes não pensa, né? Mas às vezes essa família juntou um dinheiro, se organizou, teve gente que ajudou para poder pagar a avaliação da criança, porque pensa assim, se eu conseguir o laudo, eu posso pedir à prefeitura tal coisa. Então, essa família vem na esperança. Então, ela vai juntar um dinheiro todo para tentar o laudo do médico no final, né? Então, assim, essa família, ela muitas vezes vai depender do carro da prefeitura. Isso é uma coisa que a gente não pensa muito, assim. A família vai depender do carro da prefeitura para se deslocar para uma outra cidade. Às vezes vai passar horas nessa outra cidade, tem questões financeiras, né? A essa família chega muito cedo para avaliação. E às vezes espera até o final do dia, porque tem que voltar com o carro da prefeitura, que tem que buscá-los. Então, é, isso tudo já é barreira, isso tudo já é muito difícil, né? É um desgaste físico e emocional muito importante, né? E a gente às vezes não, e a gente se esquece, não, acaba não considerando. Gustavo, você quer fazer uma pergunta? É, eu queria só que tu repetisse isso de novo, de tipo, das famílias, que às vezes elas vão fazer avaliação, porque, por exemplo, aqui, eu queria só poder contextualizar melhor, porque, por exemplo, aqui na minha cidade, eu estou em Fortaleza, que é a capital do Ceará, nós temos uma grande dificuldade de conseguirmos que essas populações tenham acesso e acaba que sobrecarregam as clínicas e escolas. Em compensação, as clínicas e escolas, que eu estou falando da população realmente bem mais pobre, bem mais periférica, que existe uma grande parte delas é uma população negro-parda, e que, por exemplo, acaba que as clínicas e escolas, os institutos, ou que seja, elas não conseguem ter essas mesmas, um suporte necessário. Até porque nem todo mundo topa, por exemplo, ir para avaliação neuropsicológica, que é uma demanda, tipo assim, muito urgente. Mas eu queria só que tu pudesse repetir isso pra gente, porque, por exemplo, eu nunca nem lembrei de que tinha gente que vinha de outras cidades do interior para tentar fazer isso em Fortaleza, porque não tem no interior. E às vezes mesmo os poucos que tem no serviço público aqui, a gente vai para o interior, no interior é onde não tem mesmo. Então a gente acaba que se generaliza em que contextos mais interioranos, mais pobres e mais vulneráveis, aquelas pessoas realmente se mantêm cada vez mais dentro de uma visão. Ela ela é preguiçosa, ela é difícil, e aí vai se montando um self devido à falta de aparelhos públicos, que vai virando um self muito dolorido na vida daquela pessoa. Ou até mesmo se vê aquela pessoa só como um problema, mas nunca conseguiu se pensar a possibilidade de que exista alguma coisa a mais. Sim, bom, nessa questão, né, geográfica que você pede para eu repetir, eu acho que isso
é uma questão tão importante, porque às vezes a gente se esquece, né? Assim, se você for pensar a quantidade de cidades que tem no Brasil, né? Vou pegar por Minas Gerais, que tem tipo, 30 mil cidades minúsculas, muito pequenas, né? E do interior, enfim, é o lugar que eu conheço. Mas, e aí, se você for pensar onde estão essas avaliações, onde estão os recursos de tratamento, né? Estão nos grandes centros, a maioria das vezes. E até a oportunidade, aí eu vou pegar a oportunidade de trabalho também, né? Porque aí o profissional que está lá no interior, ele acaba não ficando, porque ele não tem muita oportunidade de trabalho e tudo. Então ele acaba saindo. Então esses lugares vão ficando empobrecidos mesmo de informação, de estrutura, né? De mão de obra especializada, né? Para trabalho, enfim. Então, aí fica ali o pouco conhecimento, porque o que tem de conhecimento acaba tendo que sair para conseguir sobreviver, né? Então, conseguir trabalhar. Então, assim, o pessoal que fica nesses lugares, né? Eu vou falar as periferias, no sentido de que não, da distância, né? Que tem. Então, assim, as cidades mais periféricas, a gente. Aí as próprias periferias dos grandes centros, está todo mundo muito afastado, tudo está ali no grande centro, né? E aí a gente vai pensar, até da própria periferia, para se chegar lá no centro para fazer, não, é muito trabalho, né? Muito difícil. Eles não, as pessoas já têm dificuldade de ir para lazer, que é um dia, né? Imagina para fazer algo que tem a ver com a saúde, é uma coisa, inclusive uma saúde que se você descobrir o diagnóstico, é um negócio assim, que você vai ter que cuidar mais, né? Vai ser mais difícil. Aí entra naquela coisa que você falou sobre o aceitar o diagnóstico também, né? Que é assim, muitas famílias têm dificuldade de aceitar o diagnóstico. A gente estava conversando aqui antes. Passa muito pela mesma coisa da negritude, né? Tipo, a partir do momento que eu assumo que eu sou negro, eu tenho que pegar o boi pelo chifre, né? Assim, eu vou ter que assumir todas as coisas, estão indo assim. Eu tô entendendo que eu venho de um lugar de muita dor também. E um lugar muito bonito, de muita ancestralidade, muita coisa bacana, mas um lugar de muita dor, de muito sofrimento. Da mesma forma, aí a gente faz essa relação com as pessoas, o neurodivergente. A gente vai falar de um olhar muito diferente que vai ser para você. A gente vai falar aí entra o capacitismo, né? Que é um olhar ali. Estela, tô adorando você falando, porque a gente pensa assim no tornar-se negro, né? Se dar conta da sua negritude, desse impacto, mas a gente também observa, por exemplo, o quanto é importante a identificação. Tá, eu funciono assim, tem um sentido do porquê que funciona assim. Então vamos pensar também no tornar-se negro, mas tornar-se um neurodivergente, se identificar, entender, né? E aí você É, está me falando que já é tão difícil chegar no diagnóstico, ter acesso à saúde. Seria, então, as dificuldades na educação, uma pessoa que é neurodivergente com essa precariedade para chegar no diagnóstico, e como isso impactaria, por exemplo, para entrar no mercado de trabalho, né? Com essa, já tendo essa dificuldade, e ainda, será que essa pessoa chega, né, ao diagnóstico? E se ela se vê daquela maneira, tem impacto. Eu fico pensando, por exemplo, o quanto o emocional de uma pessoa neurodivergente com ou sem diagnóstico é afetado diante das dificuldades do colégio. Como é que é isso para você, essa questão do impacto na educação e na entrada do mercado de trabalho? gente, isso é uma pergunta que é muito difícil, assim, particularmente, porque eu acabo, já tem um tempo que eu travo uma luta com, com uma questão específica de uma criança, né? Assim, a família, inclusive, me autorizou a falar sobre essa luta aqui. A mãe fala, por favor, fique à vontade, para poder falar a respeito da gente, né? Porque imagina assim, uma criança que é negra, né? E ela cresce ali num espaço correndo, não consegue parar quieto,
tem dificuldade de prestar atenção no professor, né? E ela sofre já de racismo, por questões da própria aparência, né? E aí volta para casa, né? Sendo uma. Aí a gente vai falar da mulher neurodivergente que o Gustavo até pontuou. Então, assim, volta para casa com o cabelinho amarrado, vai com o cabelo solto, volta com o cabelo amarrado. E escutando de que seu cabelo não é legal, de que a criança é muito bagunceira, que a criança não é legal, muito levada, que não tem jeito. Você cresce escutando isso o tempo todo. Enquanto isso, uma mãe, uma família que briga, né? Falando, eu preciso do diagnóstico, minha filha tem alguma questão. Isso não tá normal, ela realmente tem alguma questão. E aí você passa ali dos 3 até os 7 anos de idade para conseguir um diagnóstico, brigando. Então chega essa mãe já, né, muito cansada e uma criança que detesta a escola. Ponto. Detesta em todos os aspectos. E aí quando essa família começa a a conseguir investigar, porque investigar é caro. Então, quando a gente consegue essa investigação, a gente descobre dislexia, TDAH, um transtorno do processamento auditivo, aí tem um racismo, e as crianças falam, eu não tenho nada disso. As crianças não querem. Então, é uma criança que ela nega, eu não quero falar sobre isso. Então, aí você vai anos de terapia para você conseguir falar sobre a possibilidade de ter um TDAH com as crianças, assim. É muito difícil. E aí, escutando e aí você começando a ver, né, os desejos, os sonhos dessa criança sendo bem minados, assim. É uma criança que tem uma inteligência maravilhosa, muito esperta, e é uma inteligência, assim, fora de série. Mas tem dificuldade ali, né? Então e aí você batalhar anos, não são dias, anos, para ter um acompanhante terapêutico em sala de aula. Enquanto isso, essa criança está escutando tudo isso. Da escola, sendo pais chamados com muita frequência, né, na diretoria, e essa criança vai tomando birra da escola. E aí, o que que aparece pra gente, né? Ah, eu vou desistir, não quero não. Ah, pra quê? A escola é muito ruim. Mas o sonho dessa criança é fazer medicina veterinária. E ela é muito boa, né? Assim, tem um hiperfoco escandaloso nesses aspectos. Assim, qualquer coisa que você perguntar para ela, ela vai saber. E ela tem 12 anos agora. Você pensa, uma criança desse tamanho. Ah, não quero não. Não gosto. Detesto escola. Escola é chato. Não vou. Então é muito difícil. O que vai acontecer com essa criança se a gente não cuida, né? Então, aí você vê, assim, se a gente for pegar dados, né? Você vê que os dados de pessoas com algum transtorno do neurodesenvolvimento ou alguma deficiência, o índice de pessoas que abandonam o ensino médio é altíssimo. Então, tem muita gente que entra, mas por causa de pouquíssimos recursos. E quando tem esses recursos, muitas vezes as pessoas elas não são preparadas. E aí eu falo de primeira mão, assim, para você sobre não ser preparado, porque eu fui uma dessas pessoas, né? A gente vê muitas prefeituras contratando adolescentes de ensino médio para cuidar de crianças com deficiência nas escolas. Contrato como jovem aprendiz. E eu não falo isso de uma experiência que eu não vivi. Eu vivi, né? Eu fui a única estudante de psicologia, estava no segundo período do curso de psicologia, e eu fui a única a fazer, eu era a única que fazia faculdade na época, que fazer estágio, sendo acompanhante terapêutico de uma criança. E aí a ideia, inclusive, isso foi muito difícil, que a ideia era que eu acompanhasse e fosse perto da minha casa, né? Porque ganhava pouco, pouquíssimas horas, assim, era muito pouco, e você tinha que passar o tempo do horário da escola com a criança o tempo todo, né? Eles me mandaram, eu morava na periferia, numa cidade do interior, se a gente for pensar, e aí eles me mandaram para a escola mais distante, porque tinha a criança problema da cidade, e era assim que ela era vista.
E eu não sabia nada, gente. Eu estava no segundo período. E só tinha uma psicóloga. Eu nunca conheci essa psicóloga para supervisionar. Então, a minha supervisão foi eu correr atrás da professora da faculdade na época e falei: me ajuda, por favor, que eu não sei o que eu estou fazendo. Era isso. E aí ela me ajudava, me passou literatura e me dava umas instruções e tudo. E foi isso, sabe? Então, assim, aí você pensa na barreira gigantesca que vai ser essa criança que não teve acompanhamento adequado chegar no mercado de trabalho. Então, se ela chegar, tá muito bom. Eu fico muito satisfeita. Se ela chegar, isso é muito triste, na verdade, né? Porque elas merecem muito mais, assim. Você vê crianças sensacionais, mas isso acontece. A Rogéria, que eu gostaria de falar? Oi, Estela, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia, bom ter você aqui com a gente. Qual que é que não ficou muito claro para mim, assim, eles te levavam, aqui eu estou falando do Distrito Federal, aqui a gente chama isso que você fez lá de educador social. Ah, sim. E qual que era a sua função lá, no caso? Porque eu achei interessante, né, que você estava me falando que você ia para acompanhar a pessoa com diagnóstico de TDAH. Não, não. A minha função era uma criança com autismo. Eu ia acompanhar uma criança Ah, com autismo. tá. É porque eu falei assim, nossa, para acompanhar a pessoa com TDAH, como eu fiquei curiosa, Não, assim, então não. eu entendi mal. Era um autista. É, E qual que era o seu papel? eu era para eu ser uma acompanhante terapêutica. A descrição do meu estágio era essa, de acompanhante terapêutico, para ajudar a criança a se desenvolver, a desenvolver as habilidades dela, né? Mas aí eu me tornei, de certa forma, o que se fazia era ser um cuidador da criança, leva no banheiro, porque não tinha treinamento, sabe? Então fazia o que dava. Então acabava sendo aquela pessoa que vira um cuidador. Mas na minha descrição de estágio era essa, né? Assim, você vai fazer o acompanhamento dessa criança, ajudar ela a se desenvolver, a trabalhar a comunicação, enfim, tudo que a gente costuma fazer enquanto acompanhante terapêutico escolar, né? Quando a gente vai fazer com crianças que os pais acabam pagando, né? Por esse trabalho. Era para eu fazer como estagiária. Só que aí a gente não tinha formação, acabava não tendo formação as pessoas, né? E isso é Essa, infelizmente assim, né? Porque não tinha nem esse modelo, né? Eu fui entender como era na faculdade mesmo com uma professora na época de análise do comportamento que me ajudou e aí eu fui colocando algumas poucas coisas que eu aprendi em prática, né? sim. Então Eu era um acho que pouco. até por causa, é uma coisa então que corrobora com a nossa realidade aqui, dessa falta de formação mesmo específica para isso, né? E aqui no caso tem orientação para a parte pedagógica é do professor, né? Para não ficar ali o professor dando comando ali e outra pessoa tentando ensinar outra coisa. E eu acho que isso conversa bem com a inclusão, né? Sim, Não fazer uma coisa à parte, assim, paralela, ali, ter esse cuidado de não estar tá auxiliando realmente. Não é para ser um professor a mais ali na sala para o estudante, não, justamente por causa dessa formação que não tem, né? exatamente. Aqui, você falou agora há pouco, só aproveitando, da questão da formação, né? A nossa realidade aqui já é um pouco contrária, assim, tem mais formação na rede pública, Hum, né? A gente vê mais na pública que na privada. Eu isso é achei muito legal. um diferencial aí. E eu até falo assim, não sei, os professores têm essa capacitação e tal, porque gostam, porque são dedicados, sim, e também porque, como o próprio nome diz, é público, então tem regras a serem cumpridas, e uma delas é essa formação para poder trabalhar com públicos específicos, que requer uma atenção específica, uma atenção maior, né? Só para dizer que existe também, né, pensando nesse Brasilzão nosso, que tem esse diferencial também em alguns lugares. Eu fico muito feliz em saber, de verdade, que tem um lugar que a gente pode, inclusive, se espelhar, né? Às vezes a gente pode ter a oportunidade até de conversar sobre isso depois, né? Porque, infelizmente, eu nasci em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte,
né, para quem não conhece, e hoje eu vivo em Belo Horizonte. E, infelizmente, a nossa realidade é outra, né? E até as escolas particulares aqui, assim, tem muito pouca informação, a gente briga muito. E eu acho que tem uma questão também de ser muito conservador, sabe? Então, ainda tem uma dificuldade até para aceitar a gente conversar, assim. Ainda a gente vai criando relacionamentos, eu acho que isso é importante, mas ainda tem uma dificuldade, às vezes, de acesso, né? Tem muitas escolas que já deixam a gente acessar e que a gente consegue tudo, mas ainda tem dificuldade de acesso, né? Coisa para a gente trabalhar. Esse, né? Estou à disposição. Qualquer coisa, Vai ser muito legal. falar. Raine. Oi, vocês estão me ouvindo? Gente, eu vou correr o risco de ser um pouquinho redundante, tudo bem, mas assim, eu trabalho em Pai, né? Então, meu contato é muito com. Eu tenho muito contato com o público do SUS, e eu moro numa cidade onde tem uma população negra muito grande, maior parte da população, tá? Então, eu recebo muitos pacientinhos pretos e pardos. E até uma coisa que eu observo muito é, mesmo que eu tenha ambas famílias que venham ali pelos mesmos caminhos, porque aqui é muito restrito em profissional especializado para encaminhar, uma coisa muito triste que eu percebo nesse processo também é o quanto que muitas vezes famílias negras, elas acabam passando por situações muito difíceis com profissionais que são muito grosseiros, sabe? De preconceito mesmo. Você vê que o tratamento é diferente. Então, eu acho que isso também é outro processo que afasta essas famílias de conseguir fazer esse processo de avaliação, né? De investigação do diagnóstico. É uma coisa. Stella, vou jogar várias coisas que eu observo, tá? Mas isso é uma coisa. Outra coisa que eu observo com os meus pacientinhos é, por exemplo, a questão do bullying. Às vezes, o que a gente vai tratar com aquela criança de bullying não é o capacitismo, mas é o racismo que ela sofre. O fato de ser autista, às vezes, nem passa pela questão, mas aí você precisa trabalhar a questão de raça com ela, de bullying que ela está passando, porque é uma realidade. E outra é a própria falta de capacidade dos profissionais de olhar para essa criança, em ter esse olhar e conseguir enxergar ali, identificar. É uma coisa que eu vejo muito, principalmente em quem está ali no nível de suporte, porque aí ele é mal criado, ele é isso, ele é aquilo, mas não para olhar. E eu sei que você já falou tudo isso, mas aí eu estava precisando descarregar, tá? Um pouco disso, porque é um pouco da minha vivência que eu vejo no meu trabalho, tá? É isso. E eu acho, isso que você falou de tratar, né? A gente trata muitos o racismo, muitas vezes ele chega primeiro, né, que a neurodivergência. E é engraçado como, eu acho que fiquei pensando aqui, como que muitas vezes, né, o sinal ali da neurodivergência é associado à raça. Então, é o correr demais, é falar, principalmente se você for pensar que os primeiros diagnósticos de crianças negras é o transtorno opositor, transtorno de conduta, são os principais diagnósticos. Por que que isso acontece? Não é à toa, né? Porque se você for pensar, uma criança branca chega o normal, né? Assim, a regra é que essa criança passe primeiro pensamento que a gente tem é autismo e TDAH. Transtorno opositor, por exemplo, né, vem depois, a gente começa a refletir sobre isso depois. Mas a criança negra, os números dizem, não temos como mentir, que o primeiro diagnóstico que vem é o de conduta. E isso diz muito. Quer dizer o quê?
que, então, há uma relação entre o comportamento inadequado e a raça, e a conduta. E aí, se você for pensar em história, a gente também vai lembrar que existiam vários transtornos, né, associados ao fato de ser negro. Então, assim, eu não querer ser escravizado já foi transtorno. Então, de certa forma, um transtorno de conduta. Eu falar que eu não vou ser escravizado, de que eu não vou ser obrigada a trabalhar, já foi considerado transtorno, né? Já foi considerado uma doença mental. Imagina. Então, eu realmente ter uma questão e que eu precisar de certo suporte, não vai ser olhado primeiro dessa forma, até porque nós, né, historicamente, somos vistos de uma outra forma, de servidão, né, de trabalho, de ter que se adequar. Se eu não me adequo, obviamente eu tenho alguma questão para me adequar, né, de adequação. Então, vai ser conduta, enfim. Não vou pensar no TEA, por exemplo. Vai ter mais dificuldade. E como que seria esse efeito na saúde mental e emocional das pessoas, né? Quando a gente está falando de jovens, adolescentes, entrando no mercado de trabalho, como é que é a saúde mental e emocional deles? Opa, falhou. Você estava falando sobre a evasão escolar, né? A dificuldade de entrar no mercado de trabalho, e aí vem todo esse racismo estrutural que a gente vê no dia a dia. A Rayane estava falando ali, né, do racismo passar pelo profissional de saúde, né? Muitas vezes, quem vai querer ir para poder sofrer algum tipo de agressão, né, ainda tem mais essa barreira. E eu fico pensando, né, como é o emocional dessa pessoa, desse jovem, desse adulto, dessa criança, além do bullying que foi falado. Aí eu acho que você vai ver ali, além das dificuldades normais, assim, esperadas na neurodivergência, você vai ver muita ansiedade, você vai ver índices altos de depressão, aí estresse, então tem muitas pessoas que você vai ver o estresse associado à tentativa de se adequar. Então, você vai ver pessoas tentando se adequar o tempo inteiro a uma norma, né? Essa coisa do masking, né? De tentar mascarar, acontece muito e a gente sabe que isso lá na frente impacta em ansiedade, depressão e várias coisas, né? E exaustão mesmo, porque chega num ponto que você acaba não dando conta, né? Tem umas. Aí você vai ver, você pode ter questões de saúde mesmo, né? Sexual, né? A gente pode ver muitas pessoas aceitando muitas coisas, então abuso, situações de abuso, né? Emocional, físico, violência sexual mesmo, né? Para tentar ser aceito de alguma forma. Então tem muitos impactos. E aí, se você for pensar em trabalho, e aí for fazer uma associação tanto de raça quanto de neurodivergência, primeiro que você vai ter muito mais dificuldade de ver essas pessoas no mercado de trabalho justamente por questões. Porque pessoas negras, a gente tem a raça primeiro ali, né? Pessoas negras já têm dificuldade de acessar o mercado de trabalho. É muito mais difícil. A gente vê muitas pessoas negras não colocam foto no perfil, né? Assim, delas, do LinkedIn, elas não colocam foto nos currículos, né? Então, muitas pessoas negras. Aí você tem isso também associado à neurodivergência. Pessoas, né, com autismo ou alguma deficiência, elas já são vistas como pessoas que são mais frágeis, não dão conta. Então, quais são os trabalhos que são direcionados para elas? Tem pouca confiança, passa pouca confiança. E outra relação com a pessoa negra, né? Que uma pessoa negra, ela não passa confiança, ela é suspeita sempre, né? Então, ela não vai ser o médico. Então, a pessoa com alguma neurodivergência também vai aparecer dessa forma. Então, você vai ver essas dificuldades, a dificuldade para entrar no mercado de trabalho, e você vai ver muitas pessoas, por consequência, fazendo trabalhos manuais, né? E
E muitos trabalhos que não têm relação com liderança, por exemplo. Então, justamente por causa dessa confiança que não tem. Então, é mais difícil você ver, por exemplo, uma pessoa negra em cargo de liderança. Ou num cargo que a pessoa vai ter que pensar muito, vai ter que ser crítica, né? Vai ter que estudar muito. É mais difícil. Então, você vai subindo. Aí você imagina, aí você é mulher, vai ficando mais difícil. Aí você é uma mulher negra, neurodivergente, vai ficar mais difícil ainda. Então, você vai ver essas oportunidades passarem. E o que que você vai ver no mercado de trabalho? O que que essas pessoas vão estar fazendo? Eu acho que essa é uma pergunta importante. Elas vão estar tentando se adequar lá dentro. Loucamente, correndo atrás de serem as melhores para conseguirem alguma coisa. Isso a gente vai ver chegar no consultório. Aí vai chegar com, muitas vezes essa pessoa nem sabe que é negra, né? Muitas dessas pessoas. Ela vai chegar pra gente falando, nossa, eu tô muito cansada, eu luto para a minha promoção, fulana sempre promovida, eu não sou. O que que acontece? Por aí vai. Então, aí você vai ter que trabalhar com essa pessoa sobre, que às vezes ela nem sabe sobre a neurodivergência dela, às vezes ela nem sabe que ela é negra, nem pensou, nunca passou sobre, nunca pensou sobre isso. Ela sabe sobre a cor dela, mas ela não sabe que ela é negra. Né? Isso é muito diferente. Então, não sei se ajudou. Maravilhoso. Você está falando dos estresses da interseccionalidade. Então, você vai colocar ali a cor, você vai colocar a dificuldade que já é do diagnóstico e ainda vai acrescentando ali as camadas, né, que vem de sofrimento. Mas eu vou deixar o Gu e a Raiane falar depois. Quem Ah, levantou a mão primeiro? Foi a Você, Rai ou tá na fui eu? ordem Gu, Foi depois a Rai, você. tá na ordem para mim. Obrigado. É, eu vou fazer uma afirmação e depois uma pergunta para a nossa querida convidada. Eu recebi uma pessoa de outro país. Ela é uma pessoa angolana morando em Portugal. E batendo essas informações, no final da reunião, foi só uma reunião mesmo, ela tinha todos os sinais de TDAH. E quando ela me falou a seguinte frase, eu vi isso em todas as mulheres negras que eu atendi durante a minha vida que tinham TDAH, não foram tantas, mas digamos mais ou menos em umas 10. E tinham realmente o diagnóstico. Eu tenho que fazer muita coisa, porque se eu não fizer muita coisa, eu nunca vou conseguir fazer algo na minha vida. E eu estou acumulando coisas e eu estou perdendo o meu tempo. E eu estou perdendo o meu tempo, que vai atrapalhar o meu futuro, mas eu tenho que fazer essas coisas e eu não consigo me organizar. Estamos a milhares de quilômetros de distância, um oceano, e essa pessoa está em outro continente. E aí eu vou usar isso para fazer uma pergunta para a Estela, que é, em outros países, você já tem alguma. Se aqui no. Se você sabe, se em outros países, se tu já leu alguma coisa sobre, eles têm esse mesmo problema de diagnosticar que nós temos no Brasil. Porque na realidade a pergunta é o oposto. Tipo, nós sabemos que nos Estados Unidos nós temos uma subdiagnosticação em populações negras e que queriam saber se no Brasil tem esse mesmo problema que lá, mas outros países também têm isso. Tu já leu sobre isso? Enfim, era isso. olha, na literatura que eu tenho acesso, né, assim, infelizmente, a gente não tem muito acesso a muitas literaturas sobre esse tema. Então, o maior acesso que a gente acaba tendo é americano, assim, é dos Estados Unidos, na verdade, né? Então, lá a gente sabe que é assim. É, mas eu acho que tem uma coisa importante que
a raça ela é vista de uma maneira bem diferente, a raça lá fora, né? Assim, em outros países. Não, o racismo aqui no Brasil não tem, justamente por causa da miscigenação, né? Então não existe racismo aqui. Então passa por um lugar muito diferente, a nossa subnotificação e a deles, né? Eu posso falar só da minha cabeça, para ser muito honesta com você, eu imagino que deva sim ter. Muito quando a gente conversa com pessoas que moram fora, né? Como elas também têm dificuldade muitas vezes de buscar ajuda, na verdade. Mas eu não posso virar para você e falar, olha, tem nesse país vai ter, porque eu não tive acesso. Sei que Estados Unidos isso é muito marcante. Se não me engano, eu já li algumas coisas relacionadas ao Canadá, mas ao Canadá com relação à psicoterapia. Como que é o racismo e a psicoterapia no Canadá. Aí eu sei que tem também algumas questões. Mas um racismo muito diferente do nosso. Não é a mesma coisa. Que é muito marcado pela questão sanguínea, né? Assim, no nosso não é bem assim. O nosso tem a ver, passa muito pelo colorismo também, né? Você vai ficando mais claro, as coisas vão sendo mais acessíveis. Não é bem assim, ó. Então, acho que é isso. Ajuda, Gustavo. Eu acho que se eu ficar sabendo, eu descobrir mais coisa, eu prometo que eu mando para você. Sim. Ajuda muito. Sou eu? Tá. Stella, você falando, eu acho que vai me pipocando ideias aqui, coisas que eu penso. Primeiro sobre o quanto que nos falta pesquisa, né, sobre isso. E sobre efeitos, profecia autorrealizadora, a violência que mulheres negras sofrem, né, o índice de violência doméstica, mais a questão da neurodivergência e várias outras abinhas aqui que abrem. Mas a minha pergunta para você seria, enquanto terapeuta mesmo, o que que você sugere, o que que esse terapeuta teria que ter de conhecimento, de sensibilidade, para estar trabalhando com esse público, para fazer um trabalho realmente bom, de qualidade? Ai, gente, essa é a minha missão na vida. É falar sobre isso, eu acho. Adoro. Eu acho que tem, inclusive na última ICBS, eu levei um projeto que eu estou construindo que se chama Fungaláfia. A Ana Vera estava junto na época, e o Fungaláfia tem uma ideia de. É, é uma psicologia de acolhimento. Eu acho que esse é o ponto. É uma terapia de acolhimento. Então, Fungaláfia, né, significa isso. Significa que você é bem-vindo, né? Então, eu acho que para nós, enquanto terapeutas, essa é a premissa. E o que que vem com ser bem-vindo? Um monte de coisa. Primeiro, a gente entender que nós estamos num ambiente racista, né? E que nós somos racistas. E muitas vezes uma pessoa negra vai chegar e a gente não vai olhar para ela por esse viés, né? E saber que a gente faz isso é muito importante, porque é o primeiro passo para a gente não fazer. Então, assumir, né, que a gente tem muito que aprender é muito importante. Então, assim, entender o lugar da branquitude, entender como eu impacto na vida desse paciente. Então, dar esse espaço, né? Tomar muito cuidado para não invalidar também. Então, assim, tá sempre procurando saber mesmo. E um saber também cultural. Eu acho que isso é muito importante. Porque às vezes a gente esquece que para a gente fazer o atendimento de uma pessoa negra, por mais que ela não saiba que ela é negra, a gente também precisa saber que cultura que é essa, quem são essas pessoas, qual é a história delas, né? Como que toda a história negra passa
por essa pessoa, porque passa. Por exemplo, amanhã, gente, eu vou fazer uma propaganda aqui para vocês, mas amanhã o meu grupo vai discutir negros no esporte. Tem um grupo que se encontra mensalmente para falar. E aí, a gente estudando negros no esporte, a gente descobriu cada coisa, né? Eu descobri com uma paciente específica como que o esporte passou pela vida dela, principalmente o futebol, porque aqui no Brasil o futebol, e impactou a maneira como ela se comporta. O racismo no futebol, porque é, o negro já teve determinado momento que ser jogador de futebol era o escritório da cara negro. A gente não pensa muito nisso, né? Já teve um tempo que isso acontecia. Né? O cara jogava futebol para ajudar a família, né? Então, ter conhecimento de como a nossa cultura, a cultura negra, passa para essa pessoa, sem que às vezes que ela perceba, é importante. Prestar atenção nisso é importante. E buscar esse conhecimento, acho que dar voz, participar, acho que participar de encontros como esse é muito importante para um terapeuta, para que a gente comece a prestar atenção nas pequenas nuances, igual, por exemplo, essa coisa do paciente vem de longe, quem que é essa pessoa? Deixa eu escutar ele, né? Escutar, né, o que que essa pessoa está ali para dizer. Então, acho que Fungaláfia é a ideia de terapia baseada, assim, para uma pessoa negra, assim, para acolhimento mesmo. E aí, eu acho que cabe a nós também, eu acho que vocês já estão fazendo isso de certa forma, que é abrir espaço para estudar, para falar a respeito. Isso é um dos pontos muito importantes, né? A formação é importante, então buscar formação. Como que essa pessoa ela vai chegar no consultório? Isso é muito importante a gente saber. Né? Quais são as pequenas coisas que ela vai falar? Então, ela vai reclamar de que nada na vida está dando certo, ela vai reclamar de que ela não consegue arrumar um namorado ou namorada, né? De que o trabalho está muito difícil. Quais são as questões que vão aparecer para que a gente precisa ficar atento? Então, quando chega, eu acho que o nosso olhar tem que ser muito cuidadoso quando chega uma pessoa. Primeira coisa, né? Assim, eu gosto, às vezes, nos encontros que eu faço no núcleo que a gente tem para estudar saúde e raça, eu pergunto sempre qual é a cor desse paciente. Porque a partir do momento que os meninos falam a cor, aí eu falo assim, beleza, então vamos considerar também. Pode ser isso e também pode ser várias outras coisas. Porque, por exemplo, um paciente vai chegar e vai falar, tem uma compulsão por compras. Aí a gente vai tratar compulsão por compras ou a gente vai tratar o porquê que essa pessoa tem compulsão por compras? Tem muito disso, né? Ah, eu bebo muito. Aí, por que que bebe muito? O que que acontece na sua vida que te faz beber muito? O que que você tá aliviando aí? E aí a gente tem que tomar esse cuidado, porque não é só sobre o vício, é sobre todo, eu gosto muito disso, né, que é todo o contexto. Enfim, tem muita coisa, gente. Eu acho que estar atento é o principal e ouvir o paciente, né? Assim, fazer uma clínica de acolhimento mesmo, de não invalidação. Muito importante. Ah, esqueci, e de potência. Eu acho que às vezes a gente fica falando, de não invalidar, de não, vamos ouvir o paciente, tudo, mas tem uma questão muito importante, é que a gente precisa trabalhar as potências dessa pessoa, porque muitas vezes ela já vai chegar com a autoestima lá embaixo, assim, autoconfiança lá embaixo. E aí a gente vai trabalhar com ela para que ela descubra a própria potência. Tipo essa minha pacientinha que eu falei com vocês, né? Ela vem descobrindo a própria potência recentemente. E aí é muito legal, a gente vem discutindo o que ela vai fazer no ensino médio. Né? Assim, vou fazer uma prova de uma escola mais difícil. Isso nunca passou pela nossa cabeça. Tava no odeio a escola para agora vamos ver uma escola mais difícil, porque eu quero fazer tal coisa, né? Então, quem é você por trás disso tudo?
enfim. Oi, Estela. Ainda sobre a questão da avaliação, né, que o Gustavo trouxe e que você estava falando, eu acho que nós temos a sorte, quando a gente pensa no Brasil, de ter o serviço público, de não depender somente, né, como você estava trazendo nos Estados Unidos, que não temos o SUS, não temos um serviço público como nós temos aqui no Brasil, né? Eu sei que a gente vive aqui no Distrito Federal uma realidade, quanto mais eu ouço falando dessa parte pública, eu vejo o quanto a gente vive uma realidade com toda a precariedade do serviço público, uma realidade um tanto quanto paralela. Então, nós temos aqui o COMP, que é um centro de orientação médico-psicopedagógica, que faz avaliação, gratuito, uma avaliação multidisciplinar, referência inclusive em atendimento de saúde mental de crianças de 0 a 12 anos. Mas falando assim, que coisa linda, que fofo, né? Só que a pessoa fica anos, às vezes, ali na fila para poder ser atendida, porque a demanda é muito grande. E quando vocês falam, né? Que vem pessoas do interior, para quem mora, né, que é um distrito, mora nos demais estados, ah, vem do interior aqui, vem pessoas do interior, de Goiás, de outros, do Nordeste, de Minas, então de vários outros lugares. Então, essa demanda acaba ficando cada vez maior, e eu acho que conversa muito com o que vocês estão falando, justamente porque os estados, as cidades não dão conta, tamanha é a demanda, né? Então, eles vão para outros lugares. E aqui a gente recebe gente do Brasil inteiro, quase assim, principalmente desses estados que eu falei, para atendimento. Então faz com que isso fica muito o atendimento moroso, avaliação muito morosa. E a gente, quando fala da pessoa negra ter essa dificuldade de atendimento, a gente não pode esquecer que antes dessa negritude, a gente está falando de uma questão social mesmo, a questão financeira, a falta, né, de oportunidade de trabalho que já vem ali da família. Essa criança não tem condição, a família não tem condição de pagar e a gente precisa desse serviço público. E é em qualquer lugar do país e a demanda é muito grande, né? Eu concordo com você, e é uma coisa que eu falo bastante, que a depender do tom da pele, o quão retinta ou menos retinta você é, maior a sua oportunidade, né? Então, o negro fica menos negro, o pobre fica menos pobre, né? A pessoa fica mais inteligente, tudo mais a depender do quão menos retinta a pessoa é. Eu acho que são cuidados assim que a gente precisa estar olhando também para quando a gente vai estar falando dessa dificuldade, né? Do diagnóstico que passa por diversos fatores. Uhum. E quando você fala também, concordo com você também, quando você fala, as pessoas às vezes estão com um diagnóstico, mas aí vai fazer um outro trabalho com ela, e não por causa daquele diagnóstico, mas por causa de uma comorbidade. Também é muito comum quando a gente pensa no TDAH, que é comum também vir a transtorno de ansiedade junto, né? E às vezes o especialista deixa aquela hiperatividade, aquela desatenção de lado, porque a ansiedade é que está atrapalhando mais o modo daquela pessoa funcionar, né? Então, quando a gente está falando de neurodiversidade, somos todos nós, mas como a gente está pensando de uma neurodivergência, né? A eu fico pensando assim, o quanto não dá para a gente encaixar dentro de uma caixinha específica, se é autista, se é TDAH, se tem não é, no caso, não é o caso de neurodivergente, mas como você citou antes aí, né, o TEPAC, não dá para a gente encaixar só porque tem aquele rótulo ali que vai funcionar do mesmo jeito e requer o mesmo tipo de atendimento, são as mesmas demandas, né? Então tem muita coisa envolvida que a gente tem que estar considerando tudo para além do tom da pele, né? Mas é tudo junto, é tudo na mesma caixinha, né? Faz sentido isso? Bom. Acho que eu fiquei aqui pensando em tudo isso que você falou, e eu fiquei pensando também, assim, que
no final, a gente tem que pensar no ser humano como um todo, um ser num contexto. Quem é essa pessoa no contexto? E eu gostei muito dessa coisa que você falou sobre a questão social interferir muito também. E aí eu gosto de pensar que, se a gente vai pensar em questões sociais, a gente vai pensar quem são as pessoas afetadas pelas questões sociais. Acho que isso é muito importante, porque são essas pessoas, né? Pretos e pardos, pessoas negras são a maioria no, com pessoas que vão chegar com essa dificuldade, né? Então, eu acho que até as questões sociais, elas passam, no final, pelo racismo estrutural, assim, né? Porque essas pessoas foram jogadas, né, acabaram sendo colocadas para a margem daquilo que era a sociedade, né? E essas pessoas, elas precisam, de alguma forma, chegar nos grandes centros para serem avaliadas, diagnosticadas. E aí, a gente vê como que os lugares, né, as clínicas gratuitas ficam superlotadas e acaba, inclusive, sucateando o trabalho, né? Então, por mais às vezes que os profissionais, a gente vai ver profissionais que não se importam, mas a gente também tem profissionais que se importam, e muitas vezes esses profissionais que se importam e que são racializados, né, que prestam atenção e têm cuidado com isso, por mais que eles queiram, muitas vezes é difícil até para eles. Da Eu acho mesma que eu até forma. troquei. Que eu estava falando, é assim, que eu estava falando, é neurodiversidade, somos todos nós, né? E dentro É, temos os neurodivergentes. sim. Acho que eu troquei Mas lá. aí eu acho que passa muito por isso, né? Então, bom, é uma discussão tão ampla que dá para a gente ficar aqui eternamente falando, né, sobre a dificuldade que é ter um diagnóstico, que é cuidar desse diagnóstico, que é assumir esse diagnóstico e que é se posicionar no mundo com esse diagnóstico. Porque também tem isso. Como que eu vou me posicionar no mundo tendo algum diagnóstico de neurodivergência e também como pessoa negra? Como é que eu vou me tornar cada uma dessas possibilidades de ser? E ainda assim, como é que eu vou ser eu no meio disso tudo? Tem isso também, né? Que a gente corre o risco de tentar se adequar ao ser negro, aquilo que é estereótipo, e também se adequar àquilo que tem que ser de uma pessoa neurodivergente, e aí é muito complicado. Então, quem sou eu no meio disso tudo? Quando eu sou isso, quando eu sou aquilo, e quem sou eu? Eu acho que esse é um trabalho muito legal para a gente também, inclusive. Certeza. Obrigada, Estela. Eu que agradeço, gente, de verdade, assim. Foi para mim muito especial. Fiquei muito feliz em vir conversar com vocês. Gente, eu agradeço muito todo mundo que ficou até aqui. Já deu basicamente 75 minutos de conversa. Então, eu gostei muito de todo o momento. Gostaria de agradecer a Danusa, nossa entrevistadora fantástica, a todas as pessoas fantásticas que estiveram aqui. Nós temos professores e professoras muito especiais para todo mundo que está aqui. E eu gostaria de convidar todos para ligarem suas câmeras para nós tirarmos a nossa foto. Por favor, enquanto eu organizo aqui a minha galeria. E que quem puder ligar a sua câmera, ligue. Eu sei que tá todo mundo cansado. A Cláudia já tá deitada, tudo bem, Cláudia. E eu vou tirar 3 fotinhas para ter certeza que vai dar tudo certo. Então, coloquem os. Desculpa, gente, é porque a mensagem que ela mandou tocou muito meu coraçãozinho. Eu que Eu inveja vou da interromper. Cláudia, ó.